Capítulo 229. Ocupando uma área. Autor: Minguiu. Tradutor: Blue Spark. Revisor: Loliveira 3. Todos entendiam o que a cidade do Deus Besta significava. Era a Terra Santa nos corações de todos os homens-fera. A cidade foi colocada na terra original dos homens-fera e era feita de feno e lama. Mas a água usada para fazer a lama não era uma água comum. Essa lama foi criada com o sangue de várias bestas mágicas que haviam sido criadas ali originalmente, de modo que alguém poderia chamar isso de lama de sangue das bestas. Devido à falta de madeira nas pradarias dos homens-fera, a madeira que deveria ter sido usada na cidade do Deus Besta foi substituída pelos ossos de bestas mágicas. Estas razões foram a base para o nome da cidade, Cidade do Deus Besta. Para construir a cidade do Deus Besta, todas as tribos de homens-fera tiveram que viver de modo econômico por décadas. Eles nem sabiam quantas bestas mágicas haviam sido sacrificadas para completar a cidade. Esta era a Terra Santa nos corações de todos os homens-fera. A posição da cidade do Deus Besta estava perto do campo de gelo do Polo Norte. Isso porque os homens-fera tinham repelido os demônios dentro do campo de gelo do Polo Norte, então eles construíram a cidade do Deus Besta como um ícone para comemorar essa vitória. Além disso, não havia lorde da cidade ou guarda da cidade. No entanto, a cidade do Deus Besta era a cidade mais segura de todo o continente. A população de homens-fera da cidade do Deus Besta era de quase 1 milhão. Dentro de 1.609 quilômetros ao redor da cidade, a violência e o roubo não eram permitidos. A penalidade por qualquer uma dessas coisas era a execução no local. Este era o costume da cidade do Deus Besta e foi criado durante a sua construção. Ninguém poderia destruir a cidade do Deus Besta por causa das formidáveis tribos de guerra que viviam lá. Além disso, não era apenas uma única raça étnica que vivia por lá, mas uma coabitação de várias raças étnicas. Esta era a área onde o homem-fera mais violento se tornou o mais honesto. Após muitos anos de desenvolvimento, a cidade do Deus Besta se transformou no maior centro de distribuição de commodities da pradaria dos homens-fera. Todos os dias eram animados lá. Os mercantes de todas as raças e tribos faziam negócios dentro da cidade do Deus Besta. Embora a violência não fosse permitida na cidade do Deus Besta, se um mercante se atrevesse a enganar um homem-fera, então, ele certamente não teria um final feliz. O que a cidade do Deus Besta proibira era a violência entre as tribos e raças étnicas. Por isso, se um humano se atrevesse a agir de maneira irracional, a equipe de aplicação da lei da cidade do Deus Besta iria agir. Esses homens-fera não eram pessoas com quem se brincava. Eles iriam matar os humanos e, além disso, não teriam nenhuma consideração por suas circunstâncias. Se alguém ousasse enganar um homem-fera, então não importava qual tribo, eles não dariam qualquer oportunidade para uma explicação e apenas se moveriam para executar. Para mercantes como Laura que não queriam fazer dinheiro sujo, a cidade do Deus Besta era o melhor destino. Embora eles não pudessem montar uma loja lá, uma tenda ainda poderia ser estabelecida para começar seus negócios. Antes, Laura queria ir para a cidade do Deus Besta, mas infelizmente seu negócio ainda era muito pequeno, então ela não era qualificada para fazer negócios lá. Se alguém quisesse fazer negócios na cidade do Deus Besta e as commodities que eles tinham em mãos ficassem em falta, eles ficariam extremamente envergonhados. Para poder fazer transações na cidade do Deus Besta, é preciso ter no mínimo 5 milhões kg de comida. Laura não tinha um capital tão grande para trazer uma quantidade tão grande de commodities naquela época. Entretanto, agora, as coisas eram diferentes, pois eles tinham o espaço. Se Zalrai guardasse todo o arroz de bambu que estava sendo colhido, então eles poderiam acumular 10 milhões kg de arroz de bambu por dia. Isso não era uma quantia pequena. Com tanta comida em sua posse, Laura poderia certamente se atrever a entrar na cidade do Deus Besta para fazer negócios. Devido a essas razões, a cidade do Deus Besta ficou famosa no continente. Tanto faz se fossem humanos ou outras raças, todos tinham ouvido falar disso. Afinal, os homens-fera eram uma raça grande e numerosa no continente, e no coração desses homens-fera, a cidade do Deus Besta era sua terra santa. Quando ele ouviu Laura indicar a cidade do Deus Besta com sua descrição, Kun assentiu e disse: "Eu também acho que a cidade do Deus Besta é o lugar mais apropriado."
Se fizermos negócios lá e não enganarmos os homens-fera, então nós não temos que nos preocupar com negócios lá. Além disso, a segurança é garantida. Em um raio de 1.609 quilômetros da cidade do Deus Besta, a violência e o roubo não são permitidos. Mesmo um homem-fera não ousaria criar quaisquer disputas, então nem mencione os humanos. Se alguém ousar se mover contra nós lá, então eles estarão apenas cortejando a morte. Green também assentiu, eu concordo. Ouvi dizer que na cidade do Deus Besta há 5 especialistas do 9º nível que ficam lá durante o ano todo. Embora eles não administrem a cidade, eles irão imediatamente se mover para executar qualquer especialista que ouse criar problemas na cidade do Deus Besta. Aqueles 5 homens-fera da cidade do Deus Besta são chamados de 5 grandes executores da lei. Assentindo, Kun disse, aqueles 5 grandes executores da lei são famosos especialistas homens-fera. Sua força de batalha é formidável. Além disso, várias grandes tribos de guerra vivem perto da cidade do Deus Besta e aquelas grandes tribos também têm seus próprios especialistas. Se um assunto ocorrer na cidade do Deus Besta, então, os especialistas do 9º nível poderão se apressar a qualquer momento para garantir a segurança da cidade do Deus Besta. Eu posso dizer que a quantidade de especialistas do 9º nível na cidade do Deus Besta não seria inferior a 10. Zhao Hai ficou surpreso. Ele não achava que as defesas da cidade do Deus Besta estariam em tal nível. 10 especialistas do 9º nível. Isso quase alcançou a defesa da cidade da Flor. Isso estava certo. No momento, não importa qual status Zhao Hai tinha, isso seria igual a nada na cidade do Deus Besta. Os homens-fera não aceitariam qualquer status dado pelos humanos. Mesmo que um humano fosse um assassino ou um incendiário, para os homens-fera isso não importava, pois eles só viam você como um humano. Eles não iriam tratá-lo como um criminoso, desde que você fosse honesto dentro da pradaria dos homens-fera. Isso era o que Zhao Hai queria. A Igreja Radiante tinha uma forte influência dentro dos territórios humanos, então ele teve que evitar isso. Zhao Hai poderia fornecer comida, algo que os homens-fera mais precisavam, e desde que ele estabelecesse um relacionamento com os homens-fera, a Igreja Radiante não seria capaz de se mover contra ele tão casualmente. Esse pensamento fez Zhao Hai sorrir. É verdade, somente com a segurança da cidade do Deus Besta poderemos nos sentir aliviados o suficiente para fazer negócios lá. Com isso, nós poderemos começar amanhã e partir imediatamente. Primeiro, vou pedir para o fantasma virtuoso Águia para levar o cajado fantasma para a pradaria dos homens-fera. Então poderemos usar uma carruagem puxada por cavalos para irmos para a cidade do Deus Besta. Esta viagem nos permitirá entender como os homens-fera vivem e aprender seus hábitos, bem como observar o terreno circundante. O que vocês acham disso? Green assentiu, eu concordo. No final, nosso maior segredo é este espaço, e ele precisa ser atualizado o mais rápido possível. Esse é o nosso assunto mais urgente. Desde que a pradaria dos homens-fera não só tem uma abundância de bestas mágicas, mas também uma variedade de plantas, então, mesmo que essas plantas não sejam plantas mágicas, elas ainda podem contribuir para a atualização do espaço. Além disso, o nível do rancho espacial ainda é muito baixo. Acho que devemos aumentar seu nível o mais rápido possível. Laura e os outros assentiram simultaneamente. Com relação à misteriosa habilidade do espaço, eles entenderam um pouco disso depois de vários dias. Este espaço era realmente muito misterioso. Se eles pudessem atualizá-lo o mais rápido possível, os benefícios para eles seriam muito grandes. Assentindo, Laura disse, tudo bem, acho que devemos fazer isso. Enquanto ao assunto referente, mesmo que isso demore muito tempo para nós, os benefícios que obteremos também serão muito grandes. Vamos fazer isso. Zhao Hai assentiu. Agora nós iremos preparar a comida para que, mais tarde, não fiquemos sem suprimentos quando formos fazer as transações com os homens-fera. Além disso, devemos concluir o plano de transformação das terras negras o mais rápido possível. Nós também devemos preparar uma carruagem. Quando chegarmos na pradaria dos homens-fera, podemos começar a vender comida para qualquer tribo que a queira. Isso certamente tornará nossos produtos muito populares. Laura assentiu, abrindo o caminho com comida. Essa é a melhor maneira de fazer isso,
mas precisamos superar os problemas e estabelecer uma base com antecedência para que as grandes tribos de guerra nos percebam. Com isso, uma vez que nos movamos na cidade do Deus Besta, isso nos ajudará muito. É preciso saber que ocupar um local na cidade do Deus Besta não é fácil. Com assentiu, no passado, tínhamos planejado ir e fazer negócios na cidade do Deus Besta. Infelizmente, nossas fundações ainda eram muito finas e no final nós desistimos. No entanto, entendemos um pouco sobre a situação da cidade do Deus Besta. Sabemos que há 1 milhão de homens-fera vivendo na cidade, o que pode ser considerada uma grande cidade, mas desde então, as grandes famílias mercantes do continente já se instalaram com suas lojas lá. Se nós formos lá e quisermos ocupar um local, temo que não seja fácil. Se pudermos mostrar a eles que temos muita comida em nossas mãos para vender, então haverá mais certeza de que seremos capazes de ocupar um local lá. Laura sentiu, na pradaria dos homens-fera, enquanto os homens-fera pensarem que somos boas pessoas, podemos ocupar o local na cidade do Deus Besta. Com isso, nós poderemos permanecer firmes lá. Kun olhou para Zalhai e disse, não há necessidade de ser tão curioso. Embora eles tenham construído a cidade do Deus Besta, a cidade foi construída usando o sangue de bestas mágicas para fazer lama para a construção. Assim sendo, não há muitos edifícios criados. A maioria da cidade são apenas trechos de terra aberta. Não há quaisquer lojas, mas em vez disso, há tendas. Se quisermos abrir uma loja lá, você precisa ocupar uma área, e assim, tudo estará bem. Zalhai assentiu. Ele pensou em como não haveria edifícios altos na cidade. Uma grande cidade com uma população de 1 milhão, cobriu quanta área? Além disso, a cidade também foi construída usando lama feita com sangue das bestas mágicas. Quantas bestas mágicas eles precisaram matar? Para ser honesto, se os homens-fera pudessem construir uma cidade urbana moderna, então isso seria um milagre. Quanta força seria necessária para fazer isso? Se a cidade tivesse prédios altos, seria desnecessário dizer que a quantidade de lama feita de sangue de besta mágicas alcançaria uma figura astronômica. Ele temia que os homens-fera não pudessem se dar ao luxo de fazer isso. Com esse pensamento, os olhos de Zalhai brilharam intensamente. O espaço pode produzir muitas árvores frutíferas e nós também podemos mover muita pedra através dele. Enquanto pudermos ocupar um local, nós poderemos construir uma casa de madeira. Existe apenas uma cidade do Deus Besta, então no momento em que nos dirigirmos para lá nossos nomes não serão desconhecidos. Laura assentiu, esta também é uma boa ideia. Aqueles homens-fera lidam com assuntos de uma maneira muito direta. Se quisermos obter o respeito deles, então não podemos esconder nada e mostrar nossa força. Isso permitirá que os homens-fera vejam que nós temos habilidade, e com isso eles vão colocar mais importância em nós. Zalhai assentiu. Tudo bem, as coisas estão definidas. Cair. Organize as coisas desta forma. Primeiro, plante muito arroz de bambu, mas não pare de plantar as árvores de fruta de óleo. Queremos muitas delas, pois estaremos vendendo produtos de baixo nível primeiro. Cair assentiu imediatamente e fez os preparativos. E este é o fim do capítulo. Espero que tenham gostado. Não se esqueça de nos seguir no Castbox, Spotify, TikTok e YouTube. Se inscreva, comente e compartilhe. Isso é muito importante. Fiquem todos com Deus. E até o próximo capítulo.